Efésios 2:8, né? Efésios 2:8. É um texto bem tradicional, bem conhecido, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então aqui, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? Dom é um presente. Essa palavra aqui no original em grego é presente. Então a salvação é um presente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça, né? João, na conversa de Jesus com Nicodemos, ele disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Então a salvação não é pelo que eu faço, a salvação é pelo que Jesus fez. Agora, claro, Deus quer que eu tenha uma vida de santidade? Quer. Deus quer que eu fuja do pecado, fuja da aparência do mal? Quer. Deus quer que eu faça boas obras? Quer. Mas eu não sou salvo por nada disso. Eu sou salvo pela graça. Mas o pastor acredita que todo aquele que crê em Jesus Cristo vai ser salvo? Perante a Bíblia, quem crê será salvo. Agora, independente de qualquer coisa. Quem crê será salvo. Agora, se a grande dúvida é a seguinte, né? A Bíblia também diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, uma coisa, a pessoa creu, em algum momento da vida dela ela creu, mas ela se desviou do caminho. E aí ela foi para o mundão e está aprontando todas, está no pecado, está entendeu? Na orgia. Aí esse tipo de pessoa, eu não posso botar a mão no fogo por ela. Só que tem que ser Agora, o fato, tu crê. Eu digo, porque ali não diz que tem que praticar, ali diz que é pela graça. O que eu vejo da graça, que é um dom de Deus, é que a graça é um dom de Deus, é aquele que Deus quiser agraciar. Sim. Não, o presente é para todos. Deus morreu por todos. Agora, isso aqui é a salvação. É um presente. Eu estou dando para ti, tá bom? E eu estou dando para todo mundo aqui. Só que tu pode dizer assim: não, eu não quero. Não, eu não quero. Entendeu? Aí o que acontece? Tu rejeitou. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus, né? Como escaparemos, pois, se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, Deus ofereceu o presente e tu rejeitou. Oi? Ele salvou o ladrão da cruz nos 45 do segundo tempo, né? Então, mas não vai ser visado, né? Quando não. Esse é o negócio. Então já está tendo esse tempo para ter a chance. Bom, 200 à tarde eu achei que. Eu tenho ficado. Por isso que tem que fazer isso. Porque não é escutar merda, é escutar e conforme, cara. Eu falei tanta palavra que eu achei e eu olhei, mas nunca pensei, não, agora não, né? Agora não, por quê? Não, não estou preparada. Deixa eu acabar essa Eu quero mistura aqui. engravidar, quero ter meu filho, quero treinar lá fazer meu negócio. Não, porque eu não. Antes não, eu tinha medo, agora não. Se quiser vir agora, pode vir. no amor não há medo, né? Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Nós temos que crer, amados, que o nosso Deus é um Deus bom. Ele é um Deus bom, ele não quer colocar ninguém no inferno. Ele é bom demais, exatamente. Olha aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Quem aqui tem filho? Vamos lá. Quem aqui tem filho? Quem aqui tem filho? Todo mundo tem filho. Alguém aqui teria coragem de lançar o filho de vocês num lago de fogo, de enxofre? Eu me jogaria por eles, no caso, né? Mas tu teria coragem de lançar o teu filho? Não, e aí, no caso, trocaria. Então, se nós que somos maus, a Bíblia diz que nós somos maus, seríamos incapazes de lançar um filho num lago de fogo, de enxofre, que é o inferno, que é a segunda morte. Agora imagina Deus que é bom. O inferno não foi criado para nós, o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. Agora, é como eu fiz a demonstração agora, Deus ofereceu um presente, que é a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Se a pessoa rejeita o presente, aí realmente não há como garantir salvação para essa pessoa, porque ela rejeitou o presente. Agora, quem creu e persevera perante a Bíblia é salvo, não tem? Quer dizer, não é só crer, tem que... Crer e perseverar. Antes eu queria, só que eu estava no mundo errado, aí o que adiantava
tá fazendo os pecados que a Bíblia diz que não pode. Não adianta só crer, tem que estar ali e tentar ganhar a salvação. Sim, agora tem que crer e perseverar. Agora, o exemplo do Remi, o exemplo do ladrão na cruz. Vamos pegar um exemplo, uma pessoa, ela creu, só que em algum momento ela esfriou na fé e ela se desviou do caminho, foi para o mundo, está no pecado, está indo para as festas, para as baladas, usando droga, bebida, prostituição, mas ela creu. E aí lá dentro dela ainda tem uma luzinha de fé, só que ela está desviada, como a gente costuma dizer, né? Se essa pessoa acontecer, por exemplo, um acidente que ela venha ficar acamada, um exemplo, e ela tenha, por exemplo, 48 horas de vida, exemplo, naquelas 48 horas de vida, se ela se arrepender pelo fato de ter se desviado do caminho, se arrepender, o perdão é instantâneo. Ela vai ser salva, como aconteceu com o ladrão na cruz. Agora, se a pessoa ali naquele leito de cama se revoltar contra Deus e ficar mais chateado com Deus ainda, aí eu não posso garantir a salvação dessa pessoa. Feliz aquele que chegar nesse ponto, né? Agora, tem pessoas... Estava se cogitando, ontem à noite a gente foi fazer uma visita, fazer uma visita ontem à noite para um casal, e eles estavam comentando sobre esse jovem que sofreu um acidente de moto, né? Entre o momento do acidente e até o momento que de fato a pessoa teve óbito, esse intervalo de tempo ninguém sabe, só Deus sabe, né? Ao menos que tenha ali um bombeiro por perto que acompanhou aquele momento, né? Mas normalmente, vamos supor lá, o cara teve um acidente de moto, de carro, e entre o acidente e até o óbito, ele teve ali, vamos colocar, 1 hora de vida, ou 30 minutos de vida. Se naqueles 30 minutos de vida, a pessoa lembrou de alguém que pregou o evangelho para ela, e ela ali se arrependeu, a gente não sabe o que passa na mente da pessoa naquele momento. Então não tem como, tipo assim, dizer, foi salva, não foi salva. Agora, se naquele intervalo de tempo ali houve uma demonstração de fé, a pessoa em algum momento lembrou que alguém pregou para ela, houve um arrependimento, Deus ele vê o coração. Mesmo que a pessoa não fale nada. Porque eu comentava ontem, como é que um surdo mudo faz para confessar pecado? Marcel. Responde essa. Como é que a Bíblia diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu converso com o mudo. Mas o surdo mudo... O senhor aqui, não, ele é mudo. Surdo mudo não consegue confessar pecado com a boca. Mas e aí? Deus lê o coração. Da Dona Rita, o marido da Dona Rita. Ele bate altos papos. Eu não entendo nada que ele fala. Ele bate altos papos. Tu entende? Deus vê o pensamento. Eu não entendo que o homem não fala na verdade dele. Eu tenho um cliente que deixa sempre um pagamento no voo dele, né? E o senhor é muito, só que eu conheço ele, assim, primo da mãe, desde que eu sou gente. E realmente ele é mudo, mas eu falo com ele. E este dia eu cheguei no carro, a Natasha reclamou, ela estava esperando eu no carro, fui pegar o envelope, ela disse assim, meu Deus, tu... Não. Aí eu peguei assim, eu estava conversando com o seu Chico, aí eu disse assim para ela, nós conversando, seu homem é mudo, acredite se quisesse, meu Deus, estou conversando, eu converso, e realmente ele é mudo só que eu consigo... Mas assim, para encerrar essa parte, né, queridos, Deus não quer botar ninguém no inferno, né? Ô, Natasha, tu teria que estar num estado muito grave, entendeu? Não é assim que funciona, Natasha. Pelo amor de Deus. Jesus te ama, Natasha. Tu é uma bênção, que negócio é esse? Por isso que eu digo que duas pessoas que a igreja devia ter em quantidade, assim, não é o meu dom. Mas assim, que eu vejo que a pessoa que tem o dom de trabalhar, de ganhar de muitas almas, é uma enfermeira, que ela trabalha no hospital, e com isso ali, muitas pessoas com idade, tipo assim, pessoas que faltam um convite, desviado, tipo assim, naquele momento também, né, tipo assim, pessoas que já estão em fase terminal, e um emprego igual do Walter, socorrista. Sim. Porque se o cara é um conhecedor da palavra que vai atuar numa coisa daquela, ele tem a oportunidade, dá a oportunidade para
Para a pessoa que está ali. Se a pessoa conhece a Cristo, ele pode até pregar o evangelho naquele... Ele pode por um sinal ou por uma coisa, ele vê que a pessoa está, porque ele faz várias perguntas. Né? E, tipo assim, então se a pessoa for evangélica, eu vou puxando o consciente da pessoa. Né? Eu já orei... pergunta ali salvar uma... Eu já orei por pessoas na UTI, que a pessoa não falava nada, mas ela estava me vendo, e ela estava entendendo. Eu estava orando ali em voz alta pela pessoa, e eu sentia que ela estava entendendo tudo que eu estava falando, né? Mas ela não falava. E foi curada. Uma pessoa que estava até meio desenganada, né? Então, eles ouvem, vê, né? Então, a gente tem que crer que Deus é bom, entendeu? E que ele, no que depender de Deus, ele faz de tudo para salvar todos. Ele quer salvar todos. Jesus morreu por todos. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, é claro, se a pessoa rejeita insistentemente a ele, realmente não há como prometer nada para essa pessoa, porque a Bíblia ensina que existe um lugar realmente de tormento, né? E eu não quero ir para esse lugar de jeito nenhum, né? Ok, queridos? Mas depois eu posso passar o link, tá? Desse pastor escatologista que eu recomendo, para quem quer ouvir alguma mensagem. Tá? Eu posso botar no grupo ali, pelo menos uma mensagem, aí para ficar claro isso aí. Vale a pena ouvir, entendeu? O nome dele ainda é um seguido, para ver? Sim. Oi? Bota o nome dele que a gente vai seguir ele, para ver. Ele está no Instagram? Tem Instagram, tem YouTube. É Natan Rufino o nome dele. Natan Rufino. Já tem nome de Natan, né? É nome de profeta. Não tem nada para fazer, fica dele. Ele não se considera escatologista, mas o cara é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Nessa área aí de escatologia. Então, e é isso, né? Só lembrando que essas questões teológicas, né? Por exemplo, alguns acreditam no arrebatamento antes da tribulação, outros durante e outros depois, né? Então, o nosso dever como estudiosos da Bíblia é estudar, é conhecer as teorias, ver o que a Bíblia diz, né? Mas evitar de entrar em discussões teológicas bobas, né? Porque o que nos une deve ser mais importante do que aquilo que nos separa. Tem cristão que fica degladiando um com o outro por causa de uma opinião. Não vale a pena, não vale a pena, né? Não vale a pena. Nós temos que focar naquilo que nos une. Focar naquilo que nos une, porque a gente está aqui na Terra com um propósito, que é estabelecer o reino de Deus, fazer o nome de Jesus o nome mais conhecido do planeta, né? Povoar o céu, anunciar, né? As boas novas. Então, não vale a pena perder tempo com esse tipo de coisa, né? Ok? E vamos orar? Para não perder o costume, né? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse momento, essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Mais uma vez, queremos convidar o Teu Espírito Santo para continuar tendo liberdade no nosso meio, Senhor. Nos traz à mente, à memória, Pai, tudo aquilo que nos dá esperança, nos traz à memória tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo dos anos, que possa ser um tempo agradável, Pai. Que o Senhor continue nos aperfeiçoando, nos capacitando para fazer desses momentos, Pai, momentos realmente importantes, momentos agradáveis e de crescimento na fé para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai dar continuidade à lição 5. Nós estamos estudando sobre o que é preciso para ser enviado, né? Preparando-se para enviar. Quinta lição. E nós paramos no item 2. Então a gente vai começar a partir do item 2.
Item 2, o que é preciso para ser enviado. Todo mundo está aí? O que é preciso para ser enviado. Neste ponto, veremos alguns exemplos que o Senhor nos ensinou, enviando seus escolhidos para cumprir uma missão na qual foi convocado. A partir de agora, nós vamos ver exemplos que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Enviando os seus escolhidos, os seus discípulos, para cumprir uma missão na qual foi convocado. Então, o primeiro ponto no que diz respeito à necessidade de ser enviado para cumprir o ID de Jesus, né? Primeiro ponto, a humildade. Devemos reconhecer que precisamos de libertação e cura. Em Isaías capítulo 6, vemos que o profeta achou que ele morreria quando viu a face de Deus, mas logo em seguida ele bradou: ai de mim, reconhecendo que precisava de ser liberto das paixões que o mundo lhe oferecia. Quando bradamos e reconhecemos que precisamos da cura do Senhor, ele libera um anjo para tocar em nossa boca e purificar os nossos pecados. Após a limpeza, você estará pronto para ser enviado, porque o Senhor perguntará: a quem enviarei? E a sua resposta será: Hinene, eis-me aqui. Coincidentemente, ou deucidentemente, né? Sábado eu preguei lá em Tijucas e a palavra que Deus me deu foi esse texto de Isaías 6, né? Isaías, quando ele teve um encontro com a glória de Deus, né? No ano que morreu o rei Uzias, né? Isaías, o profeta Isaías, ele teve um encontro com a glória de Deus e ali Deus convoca ele, né? Faz esse chamado de envio. E ele, então, reconhece que ele era pecador, né? Ele reconhece que ele era uma pessoa de impuros lábios que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele disse para Deus: olha, não tem como ser enviado. Né? Ele fez igual a Natasha, né? Mas se Jesus vir hoje, eu não vou para o céu. Né? E aí Isaías disse: não, mas eu não posso, porque eu sou pecador, eu sou uma pessoa que eu estou com a boca comprometida. E aí Deus olhou para Isaías: Isaías, mas se eu não enviar tu, eu vou enviar quem? Né? Porque todos são pecadores, né? A Bíblia diz que não há um justo sequer, né? E aí Isaías, então, sendo assim, aí Deus enviou o anjo, ele pegou uma tenaz, purificou a boca de Isaías, né? E aí, então, ele foi enviado. Mas ele reconheceu, né? Assim como aconteceu com Jacó, né? Vocês lembram, né, do famoso encontro de Jacó com Deus, ou com o anjo, ou com o homem do deserto, né, que representava Deus, lá em Gênesis, né, que o homem do deserto pergunta para Jacó: qual o teu nome? Né? Quando ele respondeu Jacó, ele estava reconhecendo a identidade dele, ele estava reconhecendo que ele era o enganador, o usurpador. Né? Embora a palavra Jacó, no original em hebraico, o significado mais correto da tradução, porque o hebraico ele não é escrito como na língua portuguesa, né? Na transliteração da palavra Jacó no hebraico, significa aquele que agarra o calcanhar. Né? Então, esse é o significado correto, a tradução correta do nome Jacó. Porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, né? E ele não largou. Então, o nome Jacó significa alguém que gruda em algo e não solta. Né? Ele agarrou, tem até uma música, né? Surgiu o hino. Jacó segurou no anjo. Né? Então ele é o cara que gruda na bênção, né? E não larga, né? Esse é o significado da palavra Jacó. Mas há alguns teólogos também que traduzem como usurpador, enganador, né? E ele viveu isso, né? Ele enganou, usurpou o direito da primogenitura do seu irmão, enganou o sogro Labão, né? Então, o cara aprontou algumas, né? Então, dentro dessa concepção, ele revelou a identidade dele para o homem do deserto. Ele não mentiu, né? Ele não falou: eu sou o cara, eu sou Jacó. E porque ele reconheceu que ele era Jacó, Deus então tocou na coxa dele, feriu ele,
A partir dali, ele ficou um cara manco, né? Um cara dependente, né? Feriu na coxa. E então a identidade dele foi mudada para Israel, né? Que significa aquele que luta com Deus e prevalece, né? Ou campeão com Deus, príncipe de Deus. Então eu sempre digo, tem um versículo do Salmo 51, que eu aprendi isso e eu sou apaixonado por esse texto, porque esse texto ele revela uma das características do caráter de Deus, né? Que é o fato de Deus amar a sinceridade. Salmo 51, Salmo 51, versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Eis que amas a verdade no íntimo. Então Deus é o Deus que ama a verdade. Deus não tem problema com a verdade. Esse tipo de ato que a nossa aluna aqui teve aqui, isso daí é algo que aos olhos humanos, né, é um escândalo, né? Aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus isso é algo que agrada muito a Deus. Porque o que agrada a Deus é a nossa sinceridade. Agora, coisa terrível é eu usar uma máscara dentro de Deus. Coisa terrível é fingir algo para Deus. É tentar mostrar algo que eu não sou. Tentar vir com um discurso tentando enganar Deus. Isso não existe. Né? Diante de Deus eu tenho que ser sem máscara. Eu tenho que ser quem realmente eu sou, porque Deus sabe tudo. Ninguém consegue esconder nada de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, tentar querer esconder algo de Deus é loucura. Né? Então, eu tenho que ser transparente e realmente reconhecer que eu sou alguém totalmente dependente da graça dele. A partir do momento que eu reconheço que eu não posso, eu não sei, eu não consigo, mas ele pode, ele sabe e ele consegue. Então, ele em mim, Cristo em mim, a esperança da glória, né? Diz a Bíblia, aí eu posso. E isso é a humildade que a Bíblia está falando aqui. É eu reconhecer o que está escrito lá em João 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, aquele que está ligado a mim vai dar muito fruto, mas sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Né? Então, a humildade é reconhecer que a gente depende do Espírito Santo para tudo. Eu digo para vocês, eu conversava com a minha esposa hoje de manhã, estava vindo de São João a Canelinha, era o assunto da conversa nossa no carro. Se a gente realmente orasse em todo o tempo, como a Bíblia diz, orar em todo o tempo, orar sem cessar, pedindo a Deus direção para tudo, olha, a nossa vida ia ser um espetáculo. A gente ia ter uma guinada na vida. Hoje de manhã, eu comecei só a orar, Senhor, onde é que eu vou, o que eu faço, para que lado eu lanço as redes. Né? Que Pedro tinha ficado uma noite inteira, não tinha pegado peixe nenhum. Até que Jesus disse, lança a rede para aquela direção. O que aconteceu? Uma grande pescaria. Então, eu preciso de uma grande pescaria lá nos meus negócios. Eu preciso de uma grande pescaria no ministério, eu preciso de uma grande pescaria na minha família, na minha empresa, nos meus familiares. Como é que eu vou fazer essa grande pescaria? Fala com o autor da vida. Ele sabe a direção de lançar a rede. Né? Só que quem aqui costuma todos os dias perguntar, Senhor, para que lado que eu lanço a rede hoje? Né? A gente às vezes já tem até uma programação do dia. Já está o dia todo programadinho, não sobra nem espaço para o Espírito Santo. Né? Então, nós precisamos usar mais essa arma poderosa chamada oração. O segredo para tudo na vida é a oração. O que é humildade? Humildade é uma vida de oração. Né? É uma vida de dependência de Deus, de reconhecer que eu dependo de Deus. E como é que eu faço para saber o que Deus quer, o que Deus pensa, para que lado eu vou, o que eu faço? Fala com Deus, oração. Fala que Ele sabe o que fazer, para onde ir, que decisão tomar, como fazer, Ele sabe tudo. A minha esposa, vou dar um exemplo da minha esposa. Ela já fez tudo na vida, né? Teve um tempo que, quando nós éramos pastores lá em Nova Trento, ela fabricava biscuit em casa.
prestava serviço para uma fábrica de molduras que tinha do lado da nossa casa, Molduras Gilberto, e ela fazia biscuit para enfeitar as molduras. Então a moldura tinha um detalhe lá com biscuit. Quem é que ensinou ela a fazer o biscuit? O Espírito Santo. Ela não fez nenhum curso, não fez faculdade, não aprendeu nada na internet. Naquela época não tinha, como hoje, YouTube, coisa, né? O Espírito Santo ensinou ela. Por quê? Porque ela orou e disse, Senhor, me ensina como é que eu faço. E Deus fala. Só que eu tenho que crer. Se eu crer, o trabalho que você já faz lá, eu piloto uma máquina, eu gerencio a minha empresa. O trabalho que você faz, eu conserto geladeira, né? Ar-condicionado. O trabalho que você já faz bem feito. Se você começar a pedir para Deus, e se você crer, Ele pode te ensinar até uma nova maneira de fazer. Ele pode te ensinar até um jeito mais rápido de fazer. Mas eu tenho que usar essa arma chamada oração. Eu tenho que desenvolver cada vez mais isso. Quanto melhor nós desenvolver essa habilidade, que é essa ferramenta chamada oração, é o segredo para tudo na vida. Nós aqui, sem medo de errar, todos aqui sem exceção, nós poderíamos já estar no momento da nossa vida muito mais alto, muito melhor, muito mais sobrenatural se a gente praticasse mais isso. Mas está eu aqui para o Espírito Santo nessa noite nos lembrando, né? Então, a partir de hoje e amanhã pode ser um novo dia, né? Tem que crer que nem na carteira, lá tirar a carteira, tinha que usar o óculos, né? Aí, pô, você podia me ajudar, né, cara? Aí o cara botou ele e falou, o cara disse, quantos anos você tem? Estou com 56. Beleza? Aí eu falei para a mulher assim, não pode, tinha que ter usado óculos, só tu que perde, ganha, não ganha nada. Mas foi extraordinário, eu enxergo pouco, cara. E aquela letra pequenininha, mas parecia que tinha uma luz. E antes de entrar, de porta, botei o óculos no posto, né? Aí fui falando com Deus, né? Ajuda aí. Porque se eu botar o óculos na carteira, eu tinha que andar direto, e aí como é que eu vou andar de moto? Moto, carro, óculos. Mas foi bonito, Deus. Amém, glória a Deus. Eu, para dar aula aqui, eu tiro meu óculos, que o óculos meu, de perto, ele me incomoda. Né? Eu uso ele, mas é mais para longe, né? Número 2. Só lembrando que humildade, que não é dependência de Deus, mas também é dependência do meu próximo, tá? Porque tem pessoas que assim, mas eu tenho uma vida de oração, eu dependo de Deus, tá? Mas não quer depender dos outros. Né? Às vezes nós temos dificuldade de depender dos outros, e isso é orgulho, né? Porque o projeto de Deus é aquela música, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Esse é o plano de Deus. A Bíblia diz que nós somos um corpo, e nesse corpo, o olho não pode dizer eu não preciso da boca, a boca não pode dizer eu não preciso do nariz, o nariz não pode dizer eu não preciso do pé. Não existe. No corpo, cada membro é importante. Pode ser lá aquilo que você pensou agora, é importante. No corpo, todos os membros são importantes. Né? Então, o projeto de Deus para a igreja é dependência e interdependência. Dependência de Deus em primeiro lugar e dependência do meu semelhante. Né? Nós amamos tentar resolver tudo sozinho. Nós amamos, a nossa alma adora. Alguns de nós aqui, se pudesse, faria tudo sozinho. Nem empregado teria, para não se incomodar. Né? Os pastores nem teriam mesmo na igreja também, para não se incomodar. Mas não funciona assim. Deus planejou para que a gente dependa dos outros. É um tratamento para a carne? É. Mas é aí onde Deus está moldando o nosso caráter para a gente ficar mais parecido com Jesus. É o ferro que afia o ferro. Né? Ao amigo afia o amigo. Então, às vezes, Deus vai botar lá na sua empresa um funcionário complicado, vai colocar um discípulo, um pastor complicado, um turrão lá perto de você, ou uma esposa, ou um marido, né, que tem um gênio diferente, né? Um é colérico, sanguíneo, hemorrágico. Aí o outro é melancólico, fleumático, né? É o oposto, né? Um é o acelerador ligado no 200 por hora. O outro é o freio de mão puxado, não sai do lugar. Para dar o equilíbrio, é assim que Deus faz.
Né? Já pensou se fosse todo mundo igual? Tá louco, ia se arrebentar todo mundo. Deus sabe o que faz. Então ele criou assim mesmo, diferente, que é para poder encontrar o equilíbrio, a gente vai se lapidando, e nesse processo a gente está ficando mais parecido com Jesus.